Pessoal, hoje eu vou falar para vocês como funciona o oxímetro. Tá? O que é o oxímetro? O oxímetro é um medidor de oxigenação do sangue. Tá? Você já deve ter visto esse aparelho, provavelmente em filmes, ou até quando você foi no hospital. É um aparelho que você coloca na ponta do dedo do paciente, tá certo? Né? E esse aparelho mede a oxigenação. Esse aparelhinho aqui está ligado a uma central de coleta de dados, que vai ficar armazenando esse dado. Esse paciente aqui provavelmente deve estar numa UTI. Tá? Você pode também comprar um aparelho mais simples, tá certo? Que você pode ter na sua casa. Você coloca o dedo, ele mede a oxigenação. Tá? Esse aparelho ele é barato, mas depois ele sumiu do mercado. Ele sumiu do mercado com o começo da Covid. Teve um grupo, tá certo, de pesquisa dos Estados Unidos que desenvolveu um trabalho, tá certo, que correlacionou a oxigenação no sangue com a evolução dos casos de Covid. E aí muitas pessoas compraram esses aparelhinhos para ter em casa, para medir isso. Tá? Isso é uma coisa que você não deve fazer. Primeiro que tem aparelhos desses que não são bons. Para você comprar, se você decidir comprar, converse primeiro com o seu médico. Tá? Isso é uma coisa extremamente importante para você não sair comprando uma coisa que não tem utilidade. Tá certo? Converse com o seu médico. Tá? Então é o seguinte, o que é a oximetria? A oximetria pulsada é uma maneira não invasiva, tá certo, de você medir quanto o seu sangue está oxigenado. Tá? Você não precisa furar para tirar o sangue, ela vai medir de maneira indireta. Existem técnicas diretas de você medir a oxigenação. Tá? Mas aí você tira o sangue do paciente e vê quanto tem de oxigênio ligado à hemoglobina e quanto tem de CO2. Tá? Mas isso é um negócio muito mais complicado. O que acontece quando o sangue está oxigenado? Quando a hemoglobina, tá certo, se liga ao oxigênio, ela fica com uma cor avermelhada. E quando ela não está oxigenada, quando o sangue não está oxigenado, o sangue fica com uma cor azulada. Tá? Então, se você sabe isso, você pode medir, tá certo? Usando uma tecnologia óptica, o espectro de absorção, por exemplo. Quem observou isso pela primeira vez, tá certo? Foi o Stokes, o Gabriel Stokes. Tá? O Stokes foi um matemático, físico, engenheiro, tem contribuições inclusive em biologia, né? Que foi descobrir que a hemoglobina é que carrega o oxigênio. Tá certo? Né? Então esse cara tem inúmeras contribuições. E o que foi que ele observou? Ele observou essa mudança de coloração do sangue. Depois disso, né, muitos pesquisadores começaram a trabalhar nisso e desenvolveram instrumentos que faziam a medida real, né? Você tirando o sangue do paciente e medindo isso aí. Tá? Mas isso é uma coisa que não é muito boa, tá certo? Né? O que é bom é você fazer uma medida de maneira indireta. Tá legal? Tá? Então é o seguinte, o que acontece, tá? Quando o sangue está oxigenado? Quando o sangue está oxigenado, você tem uma mudança no espectro de absorção. Esse espectro vermelho, tá certo? É a hemoglobina oxigenada. Tá? Então observem que ela absorve pouco na região de 650 nanômetros. A hemoglobina que não está oxigenada absorve muito. Tá? Então esse efeito você pode usar para fazer uma medida da oxigenação do sangue. E nessa região aqui de 950 nanômetros, isso aí se inverte, tá? Os espectros de absorção. Tá? Então, se você lembrar daquele vídeo que nós gravamos lá, de como medir a temperatura através de um espectro de luminescência de uma amostra, nós usamos esse efeito, de calcular essa razão. E essa mesma coisa é que é usada, tá certo? Para você medir a oxigenação do sangue. Tá? Isso aí ficou um tempo esquecido, mas depois, na época de 1940, voltou à baila. Tá? Voltou à baila por causa da Segunda Guerra Mundial. Tá? E um cara que trabalhou muito nisso, que desenvolveu oxímetros, tá certo? Começou com essa tecnologia, foi o Glenn Millikan. O Glenn Millikan, ele era filho do Millikan, aquele Millikan que mediu a carga elétrica, tá? A carga do elétron. Tá legal? Então esse cara, tá certo, desenvolveu o primeiro aparelho. E o aparelho que ele desenvolveu, ele fazia uma medida na região do vermelho, tá certo? Na região do vermelho e na região do verde. Tá legal? Tá? O aparelho dele, o diagrama elétrico era esse aqui, ó. Tá? Então aqui tinha uma lâmpada, tá certo? Tinha uma lâmpada. Aqui era a orelha do piloto, lá de quem estava medindo a oxigenação, ele media na orelha.
E aqui tinha um filtro vermelho e tinha um detetor. Aqui não tinha nada e tinha um outro detetor. E aqui tinha um filtro verde e um outro detetor. Então ele media a luz da lâmpada total, via esse detetor que está aqui no centro, media a luz transmitida vermelha, via esse detetor, e media a luz verde. E calculava essa razão e sabia quanto sangue estava oxigenado. Tá? O aparelho que o Millikan desenvolveu não era nada portátil, mas era o que dava para ser feito naquela época. Era esse aparelho aqui que registrava a oxigenação aqui. Tá? Isso aqui é que o cara prendia na orelha. Aqui estava a lâmpada e aqui estava o detetor de luz. Esse aparelho tinha um problema, tá certo? Porque ele não media temporalmente a transmissão. Né? E você sabe, né, que a transmissão está variando, porque o coração está bombeando mais ou menos sangue. Tá? Então ele não sabia discriminar o que era realmente variações devido à oxigenação, tá certo? E variações que eram devido à pulsação do coração. Mas era o que se tinha para fazer na época, e isso aí foi muito utilizado para o desenvolvimento das gabines dos aviões, aonde o piloto ia. Tá certo? Porque o avião tinha que voar muito alto, o avião estava cheio de bomba. Tá? Então ele tinha que. E aí lá faltava oxigênio. E quando falta oxigênio, a pessoa sente sono, né? Ele fica mais lento. Então era importante se monitorar isso. Depois, tá certo? Em 1964, tá? A HP desenvolveu um aparelho desse. E esse aparelho, para medir oxigenação, ele também media na orelha, tá? E ele usava 8 comprimentos de onda. E ele usava esse efeito, tá certo? De analisar o espectro de transmissão da luz, tá certo? Em vários comprimentos de onda, em várias cores. Tá? A HP deve ter ganho muito dinheiro com isso, tá certo? Mas esse aparelho também não era bom, porque ele media em DC. Ele media o espectro, ele não media a variação temporal da transmissão. Esse era o problema. Tá certo? O cara, tá certo, que resolveu todo esse problema foi um engenheiro japonês, tá certo? Esse Takuo. Tá? Esse cara, ele é o pai desses oxímetros modernos, dos oxímetros que a gente usa hoje, tá? O que esse cara usou? Primeira coisa, ele sabia o espectro, tá certo, de transmissão ou de absorção da hemoglobina. Aqui é a hemoglobina oxigenada e aquela não oxigenada. Ele sabia isso. Então o que ele fez? Ele disse, não, então eu vou fazer uma medida aqui. Vou fazer uma medida na região de 660 nanômetros. Mas eu não vou usar uma medida lá no verde. Lá no verde a variação é muito pequena, isso é ruim para calcular a razão. Eu vou usar uma variação em 950 nanômetros. Aqui a variação é grande. E ela se inverte. Então esse aí é um negócio legal para você calcular a razão. Tá? E aí, a partir disso, ele podia calcular quanto você tinha de hemoglobina oxigenada pela hemoglobina total. Tá certo? Tá? Fazer essa medida. Mas ele não tinha resolvido o problema ainda de tirar as flutuações devido ao bombeio do sangue, tá certo? Pelo coração. Aí ele deu o grande pulo do gato, que é o seguinte, não, ele falou, não, eu vou medir isso, eu vou medir a variação temporal da transmissão da luz, tá? Então foi o que ele fez aqui, tá? Então, isso aqui é uma medida de variação temporal, tá certo? Da luz vermelha e da luz infravermelha, tá certo? Se ele mede essa variação temporal, se ele sabe essa distância aqui, ele sabe quanto está variando no tempo. E se ele sabe isso aqui, o valor médio dessa variação, isso aqui é como se fosse um valor DC. Tá? Se você refaz essas continhas aqui, de novo, usando esse efeito de uma medida que varia no tempo e uma medida que não varia no tempo, você chega nisso aqui. Tá? Que a razão de oxigenação é o AC dividido, a tensão AC dividido pela tensão DC em 650, dividido, todo mundo dividido pela AC, dividido pela DC em 950. Foi isso que ele fez. Tá? E aí ele construiu um aparelho que também não era tão portátil, por causa da época, isso aí foi em 1975, tá? Mas ele era um aparelho muito confiável. Tá? Ele media direitinho, não tinha nenhum problema. Mas ele continuava medindo na orelha das pessoas. Tá legal? Tá? Hoje, como é que são os aparelhos modernos? Tá? Os aparelhos modernos, tá? Ele tem um LED que está no vermelho e um LED no infravermelho. E aqui tem um detetor de luz e você coloca o seu dedo aqui. Tá? Então é um aparelho bem pequenininho. Por quê?
toda a microeletrônica se desenvolveu. Confecção de LEDs, confecção de sensores e confecção de microprocessadores. Tem outros aparelhos que ele tem uma pequena variação, tá certo? Que os dois LEDs estão do mesmo lado do detetor. Então aqui é um LED vermelho, aqui é o LED infravermelho e aqui está o detetor de luz. Tá? Esses aparelhos são esses aqui que você compra hoje. Tá legal? Então, só para a gente fechar isso aqui, vamos dar uma olhada como é que realmente é esse aparelho. Tá? Então você tem um LED vermelho, um LED infravermelho e um detetor de luz. Tá? Quando o sangue começa a ser oxigenado, tá? A absorção diminui para o vermelho e passa mais luz aqui. Tá? Então você liga o LED vermelho e mede quanto está passando de luz. Depois você desliga o LED vermelho e liga o LED infravermelho. E você vai ver que conforme o sangue vai sendo oxigenado, cada vez vai passando menos luz. E você faz essa medida e calcula a razão. Tá certo? E é isso que tem dentro desses aparelhinhos aqui que você compra. Tá? Tem um microprocessador que faz essa continha para você. Tem alguns desses aparelhos que tem uma memória que você guarda o número. E tem outros aparelhos que também tem um Bluetooth, que ele transfere para um celular. E esse celular transfere para uma planilha lá do consultório do médico. Então ele sabe a oxigenação sua dia a dia. Tá? Se você quiser montar um aparelho desse, você pode montar também. Basta que você compre esse módulozinho aqui que é desenvolvido pela Maxim. Isso aqui é um oxímetro, tá? Ele tem dois LEDs aqui e tem um detetor. E tem um microprocessador já aqui, tá? E ele já te dá de forma serial essa informação. E isso aí você pode ligar a um Arduino. Tá legal? Né? Se você quiser ver detalhes desse projeto, você vai nesse blog da AutoCore, tá? Lá esse blog é legal, ele está bem feitinho, explica tudo, tá certo? É legal, você consegue construir. Eu montei um, tá certo? Olhando esse blog, tá? Agora observe o seguinte, pessoal, isso aí é uma maneira indireta de você medir a oxigenação. Você não fura, né? Para tirar o sangue do cara. Você coloca apenas no dedo dele. Então isso é uma coisa que os engenheiros estão tentando fazer. Né? Hoje, se você quiser ficar rico, você pode tentar desenvolver um instrumento desse para medir glicemia no sangue. Tá? Hoje, todos os testes de glicemia você ainda precisa furar. Tem uns que você fura uma vez só e coloca no braço, mas precisa furar. Tá legal? Né? Então, se você desenvolver um negócio desse, que você coloque no dedo e ele fique medindo, isso aí é excelente. Tá? Então, pensem nisso. Muito obrigado e até a próxima.